Olá, amigos e amigas do canal Monoteísmo Racionalista. Tudo bem com vocês? E aqui estamos mais uma vez para fazermos o sexto react deste grande debate. Desta vez, um dos temas, ou talvez o tema mais polêmico das relações judaico-cristãs. Isaías 53 e o servo sofredor. Bem, pessoal, antes de começarmos efetivamente, eu gostaria de comentar algo a respeito dos vídeos em si, dos reacts. Eu percebo que tem muita gente que assiste até alguns minutos e grande parte, na verdade, não vai até o final do vídeo. Fique até o final deste vídeo para você compreender bem a questão, para poder comentar, inclusive, com respaldo, né? Colocar seus comentários no espaço definido para isso e também para que todos possam ter um melhor aproveitamento. Não dá para você conhecer toda a matéria se você assistir apenas metade do vídeo. Fique até o final para que então, obviamente, nós possamos interagir melhor, inclusive, na seção dos comentários. Bom, nós começamos então com uma exposição do pastor Vailate, na qual ele diz, abre aspas, o servo sofredor de Isaías 52:3 a 53:12 não pode ser Israel, que é a percepção, a interpretação tipicamente judaica e que, evidentemente, nós cristãos respeitamos, mas divergimos. E ele continua, eu tenho algumas razões para isso também. Eu gostaria de dividir com os amigos aqui. Em primeiro lugar, o servo sofredor de Isaías 53, a meu ver, diz ele, não pode ser Israel, porque o texto retrata o servo sofredor como uma pessoa e não como um povo. Fecha aspas. Muito bem. Então, minha gente, embora eu também respeite particularmente a pessoa do distinto pastor, eu preciso divergir com veemência, pois aqui nós temos, na verdade, uma falácia. Há uma grande quantidade de versos no próprio livro de Isaías que afirmam que Israel é o servo. E em praticamente todos esses, Israel é mencionado no singular, como se fosse uma única pessoa. E eu vou trazer aqui provas do que eu digo. O povo de Israel, por vezes chamado de Jacó, nos escritos proféticos, é também mencionado em segunda pessoa do singular, várias vezes no próprio texto do profeta Isaías. Por exemplo, Isaías 44:1. Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Tu é segunda pessoa do singular. Israel, porquanto tu és meu servo. Isaías 44:21. Mais uma vez no singular, tratando como se fosse um único indivíduo. Porém tu, ó Israel, servo meu. Isaías 41:8. Também no singular. Tu és meu servo, és Israel. Isaías 49:3, singular também. O Senhor remiu a seu servo, Jacó. Isaías 48:20, no singular. Não temas, ó Jacó, servo meu, também no singular em Isaías 44:2. E o mais curioso ainda é que há um verso onde o servo é mencionado no singular e no plural ao mesmo tempo. Isto simplesmente desbanca qualquer argumento embasado na ideia de que o servo está restrito à ideia de uma única pessoa.
O pastor Vailate, então, questiona a interpretação judaica sobre o servo sofredor, dizendo que em Isaías 53, verso 3, o servo é chamado de Nivze Hadalishim, desamparado e desprezado entre os homens, e também de Ish Mahiovot, isto é, homem de dores. E conclui ele, abre aspas, se o servo sofredor é um homem de dores, logo ele não pode ser um povo, mas somente uma pessoa. Fecha aspas. Este é mais um erro clássico do cristianismo. Basta lermos o contexto do livro de Isaías para percebermos quão fraco é esse argumento. E detalhe, nem sairemos do próprio livro de Isaías para demonstrar isso. Em Isaías 49:7 se lê, assim diz o Senhor, o Redentor de Israel a seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Isaías 49:7. Nesta passagem, o servo é retratado como uma única pessoa. Porém, no mesmo contexto, poucos versos antes, Isaías 49:3, temos a sua identidade, Israel. Tu és meu servo, és Israel. E como Israel é retratado? Logo depois, no verso 7, como uma alma desprezada, onde aqui se usa o mesmo radical de Isaías 53:3, Nivze, desprezado e abominado pelas nações. Aqui, então, é usado Livzo, para o desprezado. É este servo do Senhor que é de fato desprezado e abominado pelas nações, uma vez que o termo goi, que aparece aqui, quase que sempre aponta para nações estrangeiras, que, como se sabe, detestam e odeiam o povo judeu até os dias de hoje. Sejamos sinceros, ao longo da história, mesmo antes ou depois de Jesus, quem foi e quem ainda hoje é de fato desprezado e abominado no cenário global? Israel, o povo judeu, ou Jesus? Pode-se dizer que Jesus, com seus bilhões de seguidores e admiradores mundo afora, é alguém que possa ser mesmo descrito como desprezado e abominado? Dificilmente. E quanto ao povo judeu? Pode pegar a história de Israel antes e mesmo depois de Jesus, e você terá a sua resposta. E seguimos analisando o próximo argumento do pastor Vailate. Ele afirma que, em seu parecer, o servo não pode ser Israel, porque o texto o retrata como alguém inocente, e conclui dizendo que esta inocência reconhecidamente não pode ser aplicada a Israel. Bem, minha gente, aqui chega então o momento de tratarmos de um ponto absolutamente relevante ao debate. Quando é que Israel de fato é Israel? O tempo todo? Não. Ao comparar e explicar o uso dos nomes Jacó e Israel nas Escrituras, o Rabi Shlomo Zarhi, ele diz o seguinte: Israel representa os tempos de domínio espiritual nacional e de fortaleza interior individual. E quando falamos que Israel é o servo sofredor, é disso que estamos falando. Além disso, é sabido que, pela tradição, os judeus só podem ser chamados de Israel quando há justos entre eles, e, em especial, se apresentarem virtudes, como misericórdia, humildade e bondade. Tratado Yevamot 79a. Desta forma, é bem simples de se entender que o Israel, aqui mencionado como servo, é a coletividade dos tzadikim, os justos ao longo da história do povo judeu. Poderíamos incluir aqui todos os profetas que padeceram e sofreram pelo povo, Jeremias, Isaías, Daniel e mesmo muitos outros anônimos ao longo da história. Não se esperaria que fosse diferente, pois, caso contrário, até mesmo figuras questionáveis como Korah, Datan, Aviram, poderiam, como israelitas, serem classificados como Israel. O que sabemos agora não ser a realidade. E é por isso que o homem que antes se chamava Jacó, com suas lutas e desafios a vencer e a superar,
passou a ser também conhecido como Israel, mas só depois de obter a vitória sobre estas deficiências. O pastor Vailate diz que o servo é inocente, e até que concordamos com esta proposta. Porém, essa é uma conclusão pessoal, não é exatamente esta a ideia quando lemos Isaías 53:9. Ali o texto diz simplesmente que o servo não fez violência e não havia mentira em seus lábios. Alohamazassá velomirma befiv. Não existe no texto uma ideia de que o servo é inocente no sentido de que seja alguém isento de pecado ou incapaz de pecar, como eles querem ver a pessoa de Jesus. Esta posição de super-homem não cabe à figura do servo e nem mesmo ao texto bíblico. Assim conclui o pastor Vailate, abre aspas, o servo não pode ser Israel porque Israel está muito longe de ser inocente. Fecha aspas. Bom, de fato, gente, caso entendêssemos o termo Israel no contexto do cântico do servo, como todo o povo, indistintamente, esta proposta teria algum respaldo. Só que não é esta a proposta do termo Israel quando usado no contexto destes cânticos. E isto é facilmente verificável pelos textos onde Israel é mencionado, como em Isaías 41:8, 44:1, 2 e 21, 48:20 e 49:3. Aqui nessas passagens, Israel é sempre retratado como o servo que conduzirá com sucesso a obra que lhe foi confiada. Um exemplo clássico do que dizemos aqui é Isaías 42:1 a 4. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não faltará e nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. E quanto a isso, comenta o Ibn Ezra, Rovei hamefarshim amru ki avdihem tzadikei Israel. A maioria dos comentaristas disseram que aqui, meu servo, refere-se aos justos de Israel. Ou seja, exatamente aquilo que estamos propondo. Então, o erro principal aqui de todos os cristãos, e nesse erro, infelizmente, incluo até mesmo muitos rabinos modernos, me perdoem a sinceridade, é pensar que o servo aqui inclui todos os israelitas, todos os judeus indistintamente. Não, não inclui. Aqui em Isaías, a ideia de servo corresponde apenas, e tão somente, respaldado inclusive pelo comentário do Ibn Ezra, que acabei de citar, àqueles judeus que tanto na história pregressa do povo, quanto na atual, fazem justiça e mantêm elevados padrões de conduta e fé. Não faltam exemplos disso na narrativa bíblica, e sim, são esses que sofrem e padecem, que são rejeitados e que são continuamente execrados, e não só no passado, mas essas noções nos alcançam até o presente. O pastor Vailate alega que o servo sofredor não pode ser Israel, porque, segundo a narrativa de Isaías 53, o servo morreu. E segundo ele, segundo diz ele, felizmente Israel não, está bem, está vivo entre nós. Vailate também critica a tradução da Bíblia hebraica quando em Isaías 53:8 ela verte o versículo da seguinte forma: ele, Israel, entre parênteses, foi exilado da terra dos vivos. Bom, de fato, a Bíblia hebraica da Sefer introduz, entre parênteses, Israel. Eu confesso que também não gosto desse tipo de ideia inserida na passagem. É um direcionamento desnecessário e levanta suspeitas de condução do leitor a determinada conclusão. Entretanto, apesar de discordar dessa inserção, eu preciso admitir que ela está correta. Ou seja, a ideia está correta. Então o pastor Vailate pode discordar da inserção do termo Israel na passagem, e eu também discordo. Ele só não poderá dizer que isso é um erro de interpretação, porque não é. Vailate afirma que traduzir o verbo nigzar como exilar seria um erro, isto porque o verbo significa cortar. Não ocorreu, porém, ao pastor a noção de que nem sempre os termos hebraicos do Tanar devem ser tomados em seu sentido literal, até porque nigzar significa ser cortado, e ser cortado não implica necessariamente em morte.
pois como poderia ele saber que a palavra implica em morte se ele não a interpretasse assim? Da mesma forma, fizeram os tradutores da Bíblia hebraica. Eles interpretaram o verbo nigzar como ser exilado. Agora, como isso se sustenta? É bem simples. Acompanhem. Todo mundo conhece a famosa passagem do Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37. Eu tenho certeza absoluta que todos entendem que esta profecia é uma referência ao exílio de Israel, pois o verso 12 menciona a abertura de sepulturas e a restauração dos israelitas à vida e a sua reestruturação nacional em sua própria terra. O texto mostra um vale repleto de ossos secos, o que naturalmente evoca a morte da nação, ou seja, no exílio. O verso 11 nos diz: Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os ossos, os nossos ossos estão secos e a nossa esperança está perdida. Estamos completamente cortados. Esta última expressão no hebraico aparece como nigzarnu. Nigzarnu, fomos cortados. Notem a mesma expressão na base de Isaías 53:8. Nigzar. Naquela cena de Ezequiel 37, em que vemos uma multidão de mortos, ossos sequíssimos, eles mesmos são retratados dizendo o seguinte: estamos cortados, nigzarnu lanu, que, segundo o pastor Vailate, quer dizer algo relacionado a ser morto. É claro que na profecia de Ezequiel, o povo de Israel não estava morto no sentido literal do termo, extinto, e sim porque estava no exílio, que é quase sempre retratado como a própria morte. Salmo 107, 10 a 14, Oséias 13, 1 a 14, enfim, há várias referências. Assim, embora a tradução da Bíblia hebraica contenha um comentário adicionado, ela não está errada. Na experiência do servo sofredor, ser cortado da terra dos viventes é o mesmo que ser levado ao exílio, que é simbolizado pela morte, ou seja, a aniquilação. Continuaremos com este tópico importantíssimo no próximo vídeo ainda a ser publicado. Acompanhem, curtem, comentem e, claro, compartilhem com amigos e contatos. Muito obrigado. Caríssimos amigos e amigas deste canal, chegamos ao final de mais um vídeo. E eu espero sinceramente que ele sirva de ajuda a todos no caminho do monoteísmo e da evolução de cada um de vocês. Agradeço aos inscritos deste canal, sempre ressaltando a importância de você curtir e compartilhar nosso conteúdo. Também gostaria de agradecer aos membros desse canal e convidar você a conhecer os benefícios de se associar ao monoteísmo racionalista. Clique em ser membro logo abaixo do player, conheça os benefícios e assine um dos 3 níveis disponíveis: Talmidim, alunos, Bonim, construtores e Haverim, amigos. A sua participação é apreciada e muito importante para o futuro do nosso canal. Caso deseje, também poderá contribuir com qualquer valor pelo código PIX que aparece aqui ao lado. Muito obrigado a todos vocês.